Fim de jogo na Arena do Grêmio. Grêmio 2, Caxias 1. O Tricolor inicia o gauchão com vitória, né? Inicia o ano com vitória. Temos algumas coisinhas para falar do jogo e do gauchão em si. Eu acho que também vale a pena falar algumas coisas. Mas já adianto que eu acho que o saldo geral dessa análise aqui é positivo. Eu acho que o Grêmio ganha de um Caxias que sempre é uma pedrinha no sapato, apesar de estar na série D de dado, né, do Campeonato Brasileiro. É um timezinho que sempre incomoda, sempre tem ali ali na Serra, ali em Caxias, ele sempre tem como é que se diz, uns investidores, daqui a pouco tem um timezinho interessante. E o Grêmio, se eu não me engano, foi campeão gaúcho contra o Caxias, acho que no 2020, pode ser? Ano passado foi Grenal, né? Então foi 2020, se eu não estou enganado. O Grêmio foi campeão gaúcho contra um Caxias que o Grêmio enfrentou 4 vezes e perdeu 3. O Grêmio enfrentou o Caxias 4 vezes e perdeu 3. E eu, que há tempos e tempos venho falando do sucateamento do elenco do Grêmio, né? Eu lembro que já bati nessa tecla muito forte nas minhas redes sociais naquela época. Tipo, cara, a gente jogou contra o Caxias 4 vezes e perdeu 3. A gente só ganhou aquela que tinha que ganhar para ser campeão, né? E deu tudo certo, com algum sufoquinho, é verdade, mas deu certo. Mas ali já mostrava alguma fragilidade do time do Grêmio, né? Enfim, ganhamos do Caxias com o time de transição. Isso é muito positivo. Agora já entrando um pouco mais no aprofundamento da análise, eu não vi nada demais nesse time do Grêmio. Não vi nada demais, não teve assim, o Pedro Lucas, todo mundo fala do Pedro Lucas, não achei nada demais. O Elias, esse eu tenho dúvidas, ele mostra algumas vezes algumas qualidades interessantes, tem força física, mete pro gol, às vezes de qualquer jeito, mas ele mete pro gol. Realmente, às vezes ele dá um indício de que, opa, pode ser útil, pode ser interessante, mas por outras vezes eu já fico na dúvida se não é o Mamute 2.0, né? Que de repente dá ali uma enganada e não pega no tranco, não sei, tenho dúvidas, né? O Rildo fez uma baita jogada hoje do primeiro gol do Elias, interessante, né? Chamou atenção, ele não foi durante o jogo inteiro um cara que a gente olhava e via, meu Deus, é seleção brasileira, não foi assim também, mas aqui ou ali mostrando uma jogada tipo aquela, já acende sim um alerta de repente ser um cara bem útil para o time principal. Então tem ali algumas boas notícias, assim, não vou ficar citando uma por uma, até não lembro de cabeça. E eu também não gostei de algumas peças, assim, o goleiro, que algumas pessoas estão dizendo que jogou bem, eu achei ele ruim, sinceramente. Mas é guri, é jovem, até os goleiros bons e experientes tomam frango, né? Então um guri jovem, estreando, nervoso, com chuva. Assim, cara, tem que dar muito. Tem que tirar muito pé nessa análise, sabe? Às vezes o time titular, principal, o Grêmio naqueles anos que investia, com Barcos, com não sei quem lá, aí de repente estreia no Gauchão e perde pro Veranópolis, sabe? Então, assim, tem que tirar muito pé dessa análise. Inclusive, eu falei que eu não gostei da atuação do goleiro, mas, cara, não tô dizendo que ele não é um bom goleiro, sabe? Ele pode estar nervoso, os jovens oscilam mais, pode ser uma oscilação, pode ser um dia ruim de um bom goleiro, pode ser mil coisas. É um jogo, é o primeiro jogo, é a estreia, é nervosismo, é chuva, é um time adversário que incomoda. Então tem todo esse somatório, né? E apesar de não ter enchido os meus olhos o time da transição, ganhamos, vencemos. Se tivesse enchido meus olhos, cara, seria uma baita notícia. Assim, ó, eu abriria esse vídeo aqui dizendo, gente, temos uma safra histórica. Preparem-se para colher frutos, né? Porque não era a tendência encher os olhos de ninguém, por todo esse contexto que eu falei, né? Até acho que um pouco de entrosamento pode ter faltado em alguns momentos, o time foi bem mexido ali também, apesar de estar treinando antes do time principal, também falta uma questão física ainda para a transição, a estreia sempre é assim, eu acho que, né, é com o tempo, jogando, pegando ritmo, que a coisa vai melhorando, então tem que dar esse desconto para todo mundo, para todos os jogadores, mas como eu disse no início aqui,
no frigir dos ovos, ganhamos, né? Ganhamos e com alguma tranquilidade, não foi um placar que não diz o que foi a partida. Eu acho que assim, não, o Grêmio não foi imensamente superior ao Caxias, mas foi superior sim. Aqui ou ali foi superior sim. Acho que se tivesse que ter um vencedor, como teve, acho que teria que ser o Grêmio mesmo, então acho que acabou sendo um resultado justo, né? Não gosto dessa palavra justo, mas assim, né? Eu acho que deu a lógica, digamos assim. E era isso, gente. Era isso. Agora, sobre o jogo, era isso, né? Agora, falando sobre o gauchão de uma forma geral, eu tenho uma tese. Todos os anos eu penso assim, e o Grêmio estando na Série B, eu acho que ela fica ainda mais. Ela ganha mais força na minha cabeça. Eu acho que o Grêmio tinha que fazer como faz o Atlético Paranaense. O Grêmio tinha que estender de uma forma robusta a pré-temporada. O Grêmio tinha que, assim, eu vou só abrir um parênteses aqui, né? Eu vi esses dias, esses dias não, faz um tempo, eu vi o Tyson do Inter falando, acho que até pro Duda Garbi também, andei mencionando o Duda esses dias aí e estou mencionando de novo. Não tenho certeza se foi para ele, mas eu vi ele falando com alguém sobre a volta dele pro Inter, né? E aí dizendo que tinha já, não sei, não me lembro agora, 32 anos, uma coisa assim. E alguém falou, um fisiologista, né, falando com o Tyson, disse assim, cara, mas tu fez tua carreira quase inteira na Europa. Isso te dá ainda um bom chão pela frente. O que o cara tava querendo dizer para ele? Se tu fosse um jogador tipo Diego Souza, sei lá, o Diego Souza até foi para a Europa também, mas passagem mais curta, sei lá, pega um jogador aí que jogou quase a carreira dele inteira ou inteira no Brasil. Se tu é um cara assim, a tua carreira está comprometida em 1, 2, 3 anos por causa do nosso calendário. É isso que esse fisiologista disse. Por causa do nosso calendário. Mas ele disse, não, como tu jogou a vida inteira na Europa, eu acho que tu ainda tem uma boa margem aí para queimar uma lenha por um bom tempo. Né? Caso do Jeromel, por exemplo. O Jeromel fez uma vida inteira na Europa, jogando no calendário europeu, e talvez por isso até ele está... claro que o metabolismo muda, as lesões vão ser um pouquinho mais frequentes, quando lesionar vai demorar um pouquinho mais, quando se lesionar vai demorar um pouquinho mais para se recuperar. Mas assim, o Jeromel ainda joga em alto nível com a idade que ele tem, assim, sabe? Talvez um pouco... Opa, mexi no microfone aqui. Mas talvez um pouco por essa questão, entende? O que eu quero dizer com isso? O responsável, um dos responsáveis pelo calendário insano do Brasil são os estaduais. Os estaduais, tipo assim, a gente tem, sei lá, 70 jogos no ano. A Europa tem 50. Os times da Europa têm 50. 20 jogos são os estaduais. É mais ou menos isso, entende? Então, assim, cara, esquece o gauchão. Eu acho, assim, que dá para fazer como o Atlético Paranaense faz, talvez usando um pouquinho mais os titulares, porque o Atlético Paranaense meio que larga o Campeonato Paranaense, eles meio que largam, assim, ó, vamos botar essa gurizada aqui e tal, de repente eles botam um titular ali que precisa de ritmo porque veio de lesão, ou para testar não sei o que, mas assim, via de regra eles largam, né? Eu acho que não precisa largar, eu acho que dá para fazer um jogo aqui ou outro ali em ritmo de pré-temporada, né, com o time principal, daqui a pouco usar uns 3, 4 jogos ali da primeira fase com o principal para ver, para testar, para dar ritmo, para começar a querer, mas em ritmo de amistoso, sem pressão, né? Tinha que ter um entendimento com a torcida sobre isso também. Grenal, cara, dependendo do nosso calendário, do nosso planejamento e da data que vai cair o Grenal, mantém a transição, mantém os reservas, o time B, sei lá como é que vai ser chamado isso, sabe? A minha tese sempre foi essa. Sempre foi essa. Aí tu começa o ano voando, voando. E o Atlético Paranaense vem colhendo frutos, inclusive, desse movimento aí que eles fizeram, né? Então, o que eu acho? Só que teve um ano que o Grêmio meio que ia fazer algo parecido e a transição tomou porrada, porrada, porrada e o Grêmio chegou a ficar em perigo de rebaixamento no gauchão. Aqui, ó, abrindo um novo parênteses, Grêmio e Inter nunca vão ser rebaixados no gauchão. Se o Grêmio cai no gauchão, o gauchão vira mesa, muda a fórmula. E não é a falta de ética, de caráter, o gauchão é malvado. Cara, o gauchão só existe por causa de Grêmio e de Inter.
O Gauchão sem o Grêmio perde mais da metade dos patrocínios, talvez. O Gauchão sem o Grêmio não é um produto interessante, entende? Ele não existe sem Grêmio e sem Inter. Então, assim, não existe o Grêmio cair no Gauchão, sabe? E, cara, e se cair no Gauchão em nome de um bom desempenho no Brasileirão, na Libertadores, no Mundial, no final do ano, foda-se também, se não virarem a mesa, se der alguma loucura que falarem, não, vai jogar a Série B Gaúcha, então joga, vai continuar sendo time de transição mesmo, então joga, sabe? Aqui, ó, eu por mim faria isso e já era, sabe? Só que daí o Grêmio se apavorou nessa temporada que eu tô falando, e aí antecipou os titulares, e bota os titulares, e vamos salvar, e aí salvou até e acabou sendo campeão. Mas eu acho que... O que eu quero dizer com tudo isso? Eu acho que o Grêmio tem que ter convicções. Hoje, o jogo não encheu os olhos de ninguém, mas foi bom, a gente ganhou. De repente vai perder, e de repente vai perder de novo. E azar. É isso que eu quero dizer. O Grêmio tem um planejamento, inclusive eu saúdo essa iniciativa. O Grêmio vai jogar com os titulares no terceiro jogo, se eu não me engano. Aí depois vai voltar o transição, aí depois o titular joga de novo. Eu não sei bem como é esse planejamento. Eu até acho que eles poderiam deixar um pouquinho mais a transição jogar. Eu acho que eles anteciparam um pouco pensando nos Grenais, porque o Grêmio quer ganhar o Gauchão, o Grêmio faz questão. E acho que há sim uma importância de repente ganhar confiança, se ganhar, né? Mas também se perder é um tiro no pé. É outra discussão essa, tá? Mas beleza, pelo menos tem um planejamento. Que sigam. Se a transição começar a perder, não muda tudo, tá? Se bem que agora eu tô pensando, não sei se esse planejamento não é meio que assim, o titular joga no terceiro jogo e meio que vai até o fim. Acho que não, acho que eles vão poupar de um Erechim da vida, sabe? De um pepino maior, assim, acho que está prevista a transição, que seja feito isso então, sabe? Beleza, dá uma priorizadinha no Grenal, não vou dizer também que é um absurdo fazer isso, mas prioriza mesmo o ano de 2022, né? Esse início tem que ser pensado de uma forma macro, ou seja, leia-se, né, quando eu falo em ano de 2022, leia-se Série B, esse é o foco. Mas enfim, iniciamos bem, eu acho que se a transição seguir com esse nível de apresentação, vai ganhar, vai perder, vai empatar, mas não vai assustar ninguém, vai cumprir o papel dela e eu acho que é isso que importa, que além de somar pontos, né, acho que o papel principal da transição até nem é esse, é mostrar para o Mancini algumas peças ali que podem ser úteis ali na frente no time principal. Vamos acompanhar, era mais ou menos isso, feito, falou, abraço.